titulares da mesa para compor a mesa. Então, confirmado, 14 conselheiros da plenária aptos a votar. Então, bom dia novamente a todos. A Assembleia Convocatória Geral, Assembleia Extraordinária, a 42ª reunião. O intuito dessa reunião, a princípio, é fazer a eleição do presidente do Conselho Estadual de Saúde. Na última sessão, a conselheira Ana Cláudia renunciou ao cargo, então, a princípio, a gente precisa estar com o cargo vago para poder fazer a composição e manter a paridade da mesa. Em primeiro momento, então, para a gente avançar aqui, a gente, considerando o regimento, né, essa eleição é para complementar o período relacionado à eleição anterior, né, sendo que a eleição é feita a cada 3 anos, e na próxima eleição, 2028, será feita uma nova eleição, complementando toda a mesa. Tá? Eu gostaria de deixar em aberto aqui as pessoas que têm interesse, né, que estejam preparadas para se candidatar ao cargo de presidente do Conselho. Lembrando que a conselheira Ana Cláudia, ela representava o grupo dos usuários, sendo assim, né, os candidatos, para manter a paridade, deverá também ser da mesma classe. Segmento dos usuários titulares. Conselheiro? Falar? Bom dia a todos e a todas. Graças a Deus nós estamos aqui em mais uma reunião. Senhor presidente, o regimento ele fala algumas situações com relação à vacância, à renúncia, à desistência, uma série de situações que provoca justamente esse processo eleitoral. Então, assim, ele não proíbe nenhum conselheiro, mesmo fazendo parte da mesa, possa renunciar e participar do processo eleitoral. Então, baseado nesse texto que nós seguimos, eu penso que o Conselho Estadual ele deve seguir religiosamente sempre o seu estatuto, por mais problemas que ele apresenta, mas a gente tem que seguir isso aqui, sempre. Nós vamos renunciar ao mandato de segundo secretário para concorrer à presidência desse colegiado. Com isso, abre-se uma vaga para segundo secretário lá embaixo. E eu penso que esse colegiado é maduro o suficiente, capaz e preparado para decidir agora se nós fazemos uma eleição também para complementar a vaga de segundo secretário. Porque, como diz o Conselho Nacional, no parecer que foi enviado semana passada para nós, o Conselho Nacional foi muito claro quando ele diz que nós somos autônomos para decidir todo o processo eleitoral. O que já está escrito nesse regimento aqui, só foi mais uma confirmação. Então, é uma situação que esse pleno aqui tem que decidir agora. Se abre uma vaga lá embaixo, ele pode decidir agora fazer um processo eleitoral para complementar e a mesa ficar dentro da sua paridade, como diz o regimento, que nós temos que ter paridade. Se é eleito apenas um presidente e abre uma vaga lá embaixo, nós não teremos paridade, porque só terá um usuário. Há necessidade de mais outro usuário. E assim sucessivamente. Então essa é a minha observação com relação a isso. Eu vou agora
me retirar da mesa, estou renunciando, vou para o pleno e me candidatar na vaga de presidente do colégio. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Então, vou colocar aqui um pouquinho da situação que aconteceu, né, na última reunião ordinária, onde a nossa ex-presidente renunciou ao cargo. Eu não estava presente, né, dado a situação de que na própria reunião, né, não houve já um pedido de extraordinária, um pedido de preenchimento dessa vacância, né? Assim que eu tive ciência, né, da saída da nossa presidente, infelizmente, né, pegou a todos nós de surpresa, não poderia deixar de registrar, já que a gente está tratando da eleição desse cargo inicialmente. Inclusive, estou tratando, inclusive, de moção de agradecimento, todo o mérito que a nossa ex-presidente merece, né? Então, durante a semana eu já comecei as tratativas dessa eleição, né? Porque se você tem a vacância, como diz o nosso regimento, a gente nós não poderíamos, e imediatamente eu me preocupei com a nossa reunião ordinária posterior, né? Se a gente tivesse essa ausência de um usuário na mesa, nós estaríamos incorrendo no erro de não estar cumprindo o nosso regimento na questão da paritariedade. E solicitei oficialmente orientação do Conselho Nacional, né? Orientação essa que foi passada aí para vocês, né, por e-mail, baseado no nosso regimento, baseado na 8080, de algumas dúvidas que inclusive estavam pairando com relação à própria mesa diretora, né? E baseado no nosso regimento e na orientação do Conselho Nacional, eu não vejo impedimento, até porque a plenária, nesse sentido, ela é soberana. Então, realmente, a gente vai para 2 eleições agora, né, devido ao conselheiro Gilson estar se colocando candidato, e aí a gente tem essa prerrogativa de, regimentalmente, ter, sim, né, essas 2 eleições, apesar de que é uma reunião extraordinária, pauta única para a eleição da presidência, mas automaticamente, inclusive, está na orientação do Conselho Nacional, né? Ele coloca aí essa situação também, de uma vez que algum membro a mais, né, se retire para concorrer, aquele cargo também vai ser disputado ali no momento. Então, só para complementar, né, baseado no que a gente leu até agora, né, não só do regimento, mas como outras orientações também, eu não vejo impedimento nesse sentido de a gente hoje já ter as 2 eleições, né, tanto de presidente como de segundo secretário. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida, vocês que estão um pouco mais inteirados dessa situação. Hoje, a gente elege o presidente e a vaga do Gilson, mas vai abrir também a vaga de vice-presidência da mesa diretora, correto? Como não? Porque a vaga de vice-presidente do conselho é automaticamente da gestão. A mesa diretora é eleição nominal. Nós elegemos aqui a Nayara enquanto uma profissional a participar da mesa diretora. Aonde está escrito, Maria? Não está isso no nosso regimento em lugar nenhum. No meu entendimento, e aí fica para a plenária decidir, no meu entendimento, que não precisa ser hoje, aí sim eu entendo que é um momento posterior, ou pedir orientação do jurídico, como vocês entenderem. Mas tudo que eu li, legalmente, nacionalmente falando, nada dá a gestão a vaga certa da mesa diretora, dá no conselho. Mesa diretora não, teria que ter uma nova eleição. A gente tem, só para corroborar e recordar que primeiramente, bom dia, Josiel, representante dos usuários, pela entidade de gestão ambiental.
Na eleição para a mesa diretora deste mandato, houve sim a indicação, né, da secretária Nayara, então, no cargo de secretária de Saúde do Estado do Amazonas, e o plenário homologou, porque não houve concorrência para essa presença naquela época, porque a gestão tem uma vaga na mesa, o segmento gestor ou prestador de serviço tem uma vaga na mesa diretora. Isso. E aí o plenário homologou a decisão da gestão da secretária permanecer como vice-presidência, o que causava ter um mal-estar por conta do que? O nosso regimento impede que o chefe da saúde estadual ocupe ou permanentemente ou temporariamente a presidência do conselho. Então ele não pode nem presidir uma sessão, por exemplo, já teve que reuniões que foram canceladas por conta dessa questão, reuniões que ficaram com risco de não acontecer por conta dessa questão. Então, assim, todos os cargos da mesa diretora são elegíveis, nós votamos aqui, entendeu? Se a gestão tem uma candidatura, ela aponta, e se não tiver nenhuma candidatura de prestador de serviço, a eleição é feita por unanimidade, né? Mas tem que passar pelo processo eleitoral. Agora, a indicação para compor o conselho, aí sim, é da gestão. A gestão indica para compor o conselho como conselheiro. Então, uma vez que a secretária renunciou, ela perde a condição de conselheiro e automaticamente perde a condição de mesa diretora. Mas o cargo da mesa diretora tem que ser eleito por esse conselho. Nós vamos confirmar a indicação do secretário Leandro como vice-presidente, tudo bem, mas tem que ser feito o processo de eleição. Ok, mais alguém para se manifestar? Porque a homenagem vai superando concordo que seja feita a eleição. Então, essa situação também nós nos debruçamos sobre essa situação também, até porque a nossa intenção, eu falo nosso eu, né, como primeiro secretário, era que o conselho não parasse no momento algum, que a gente continuasse, até porque a gente tem processos bem importantes tramitando, não é só a questão da nossa conferência, a gente tem outras capacitações, formações, reuniões, instrumentos de gestão, enfim, a gente tinha várias situações em andamento e eu me vi naquela situação, né, de ausência da presidente, infelizmente, e a gente tinha que tomar uma atitude para que o conselho não parasse, para que não parasse os trabalhos do conselho, os trâmites processuais do conselho. E eu solicitei orientação, novamente, do Conselho Nacional. Na época, ele não nos respondeu por escrito, só verbalmente, e aí foi aí que eu aprendi a não trabalhar mais com isso, com ligações. Portanto, a gente teve esse prazo que vocês viram para essa extraordinária, esperando o Conselho Nacional se posicionar oficialmente, né? E aí a gente teve também, solicitou orientação, eu falo a gente porque eu estava trabalhando em conjunto com a Taline, né? A orientação também da PGE, e a gente tem todos os meios também jurídicos, né, de orientação, mas que a gente não conseguiu que respondessem oficialmente, mas baseado no que a PGE colocou, né, e aí a gente utilizou a lei da sucessão, uma vez que, à época, quem estava como vice-presidente era a própria secretária executiva, né? E aí o que a gente correu atrás quando houve a nova composição, né, da gestão, de que a gente não tivesse mais o secretário executivo nessa posição. Por quê? Entende-se que quando se fala o chefe da pasta maior, né, nós estamos nos referindo ao secretário executivo, o chefe da pasta maior. Então, a gente correu insistentemente, eu e a Thalie, para a gente conseguir ter uma reunião com o secretário e para que ele indicasse alguém e não se auto-indicasse, como ocorreu anteriormente. Porque, baseado aqui no regimento, no que a gente viu na ata de eleição, né, e aí se a gente não teve procura de nenhum conselheiro, né, a gente ficou realmente só a gente correndo atrás disso. E algumas reuniões com o conselheiro Gilson também, a vice-presidência foi eleita a gestão. E aí a Nayara foi e se auto-indicou. Inclusive, a gente estava esperando que ela
próprio regimento, porque aqui no regimento, no artigo 19, ele fala aqui no regimento que o cargo, a função na mesa diretora é por 3 anos. E aqui fala, a mesa diretora será eleita por um período de 3 anos através de voto aberto em Assembleia Geral e pelo sistema de proporcionalidade direta garantindo a paridade, exceto o representante do gestor estadual, que será membro nato do segmento do governo. Né? Então, nós nos embasamos tanto no que a PGE falou, como também no nosso regimento. Mas o que nada impede que a gente faça essa mudança. Ou que a gente faça uma consulta ao não sei se Conselho Nacional ou ao PGE. A PGE já deu o seu parecer. Né? E aí, assim, né, o que nós tentamos fazer, enquanto secretária, foi cumprir ali o que está no regimento e o que a PGE orientou. E corremos atrás para que o secretário executivo não se auto-indicasse, né? E aí também para acionar a questão da presidência. Porque, gente, né? Mas uma vez que a gente tem um secretário, que a gente tem um presidente atuante, a gente não vai correr essa situação de o vice-presidente ter que assumir, né, como aconteceu agora. Pode ser que aconteça uma vez ou outra, mas torna a falar. O que nós vimos, tanto de orientação do Conselho Nacional como da PGE, foi que não poderia ser o chefe maior da pasta. E aí a gente teve esse entendimento. Mas, se algum conselheiro achar que não, a gente pode solicitar uma pauta específica para a gente tratar dessa situação, né? Até porque a Assembleia é soberana, a gente tem um entendimento, mas os conselheiros da plenária podem ter outra, e aí a gente tem uma outra condução, com certeza. Eu vou só reforçar para me fazer entender, tá, Leandro? Para mim não ficar dando entender. Na época da eleição, eu falo isso, porque quando se fala sobre a gestão do poder indicar, teoricamente, eu conversei com a Nayara na época sobre isso. Em tese, eu poderia ser uma das indicadas para a minha diretora, porque eu estou na categoria prestadora de serviço de gestor, entendeu? Então eu poderia ser indicada. E aí eu estou falando isso, a cada época você tem interesse na vaga, não é exatamente essa a questão. A questão é, a gente precisa manter a questão do voto em relação ou seja, da escolha da maioria para quem puder participar. Em relação a buscar um aconselhamento jurídico, e aí eu realmente acho que a gente precisa de um aconselhamento externo. Porque a gente vai voltar, Leandro, você está entrando agora, mas a gente já vai fazer quase 7 anos nesse aqui de conselho, e a gente sabe as dificuldades que a gente tem tido, e nós que estamos próximos de sair, a gente quer deixar resolvida essa situação de uma maneira definitiva. E para que isso não dependa mais de gestão, a gente tem que parar de achar que determinados cargos importantes ou determinadas posições jurídicas que a gente precisa, e eu falo, por exemplo, que enquanto CTPOF solicitamos documentação da própria secretaria que nos negou, e a resposta jurídica que vem é pior do que a negativa, dita diretamente. Ou seja, não há uma intenção real de ser neutro. Toda vez que você pega qualquer parecer da PGE, a PGE faz um parecer favorável à gestão. Toda vez que um componente direto da mesa diretora é o gestor, o que o conselho faz? Fiscalização. Como que eu fiscalizo e sou o executor do recurso? Então, assim, a gente está vendo isso, e aqui eu estou falando como conselheira e como CDPOF, porque é a única parte da que realmente eu consigo fazer parte e me interessa. Então, assim, sem me derogar muito, mas para que a gente entenda, a única coisa que nós temos é o voto no plenário, a gente não pode perder isso. É o Leandro, perfeito, ele se candidata nominalmente, como a Nayara fez, em acordo com um acordo, porque todo mundo que quer concorrer a alguma coisa, conversa e negocia. Ok, quer concorrer, o pleno vota e assim fica registrado. Assim a gente evita qualquer tipo de questionamento futuro e essas interpretações dúbias do próprio regimento. Porque no final das contas, ela sempre tá, é usada em favor da gestão. E é isso que, enquanto conselho, a gente não pode permitir. Porque a gente está aqui com o órgão fiscalizador, não importa se é a Nayara, se é a Joana, se é Pedro, quem é o secretário de saúde. Nós estamos vendo números, contas
atitudes e resultados. Se a gente personificar isso na gestão, a gente vai sempre dificultar a nossa vida. Então, o meu entendimento é que sim, tem que ser votado. Se é o Leandro, ok, vamos votar. Bom dia a todos. Na realidade, eu queria só colocar um ponto. Eu entendo muito bem a preocupação dos colegas, né? Doutor Leandro, Gilson, Marilene, caros colegas, essa questão da legitimização dentro do Conselho é fundamental. Por quê? Porque o Conselho é um órgão que ele é muito cobrado. Não quero saber quanto a gente é cobrado lá fora pelas decisões, pelas pautas que são atribuídas. Então, assim, essa preocupação, eu não quero que você leve para um lado pessoal, mas sim que você se introduza realmente dentro do Conselho de uma forma onde você vai estar sendo não só um representante da gestão, mas sim um representante de um Conselho que tem essa responsabilidade plena à sociedade, e nós não podemos pecar, nós não podemos, de repente, atropelar algum processo onde, lá na frente, nós não podemos ser cobrados. Então, essa preocupação dos conselheiros é fundamental, e eu venho também legitimizar essa preocupação e espero que a decisão, tanto desse conselho quanto da mesa, seja a favor de realmente que exista essa legitimização. Tá? Obrigado. Ok, gente. Enfim, o que acontece? Houve uma mudança, né, na gestão, então até o posicionamento do secretário de saúde não se indicar como foi na gestão anterior já mostra uma mudança nessa gestão atual. Acho que eu falei, deixei isso muito bem explicado na primeira sessão que eu participei. Hoje nós não estamos, né, deixando de votar o cargo da gestão, mas sim votando o cargo que está em vacância. Né? Temos um parecer, como a conselheira Maria falou, da Nacional, e a Nacional ela é muito parcial. Então ela deixa muito a cargo do Conselho Estadual algumas decisões. Então, em reunião com essa mesa, se decidiu em avançar para a eleição para presidente. Até porque na próxima ordinária a gente tem algum instrumento importante para ser votado, né, que já foi postergado há um bom tempo, né, então vai ter um relatório a ser apresentado, a gente precisa votar esse instrumento, até porque o instrumento desse, sendo reprovado, isso impacta grandemente na gestão e também no usuário e também no trabalhador, né, de uma certa forma. Então, concordo, né? A gente vai solicitar, né? Tendo isso, a gente vai ter que buscar um instrumento. Né? A gente tem um parecer já com posicionamento da PGE, um parecer com posicionamento do Conselho do Nacional, e se tiver algum outro instrumento que a gente possa também procurar uma orientação, não existe problema nenhum. Tá? Então, vai deixar bem claro, o posicionamento dessa gestão atual é diferente da gestão anterior. Isso se prova na questão da indicação. Poderia ser eu ou qualquer outro secretário que está assumindo a pasta, que não seja o secretário máximo, nesse caso, o doutor Luiz. Tá? Mas nesse momento, a gente poder também não deixar o próprio conselho, né, estagnado dentro das ações, a gente precisa avançar nessa questão da votação da presidência e agora, né, com a saída do secretário, do conselheiro Gilson, né, a gente também tendo a vaga do segundo secretário em aberto para ser votado aqui, que eu acho que ninguém tem nenhuma objeção sobre isso, né? Certo? Bom dia. Esse parecer, né, ficou restrito à mesa diretora, a gente não recebeu, não foi enviado na convocatória, só estava a convocação, então a gente não tem acesso, não está sabendo dessa informação, essa informação foi passada agora. E
no meu entendimento, a gente tem que refletir se é melhor, né? Então, eu acho que a gente não vai perder tempo fazendo as 3 eleições aqui hoje, já resolve isso, do que incorrer numa situação de ilegalidade. Eu acho que é para mais o serviço do Conselho do que está dentro de um procedimento que pode ser contestado, né, do ponto de vista da legalidade. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso e para deixar claro que não tivemos acesso a esse documento também. A gente pode fazer a leitura do parecer aqui, se todo mundo concordar. Tá? Em relação, a gente tinha solicitado o envio, porque o parecer chegou há pouco tempo, a gente teve uma avaliação. Em relação à ilegalidade, eu entendo que a gente está cumprindo aqui o regimento. A gente não está rasgando o regimento. O que existe aqui é uma interpretação pública, como a própria conselheira Karina informou. E o Conselho tem que parecer da PGE, que fala a favor do cargo, e também tem um parecer, que você já tem a informação, né, o acesso a esse parecer, que é o parecer anterior, e também temos o parecer do Conselho, que pode ser passado para vocês se decidirem ler também, não tem problema nenhum, a gente está transparente, quer adquirir transparência nesse momento. Tá? Desculpe, gente, vou só fazer uma correção aqui, que eu acabei de falar que na Danone houve um equívoco, tá? Eu tinha solicitado que fosse repassado para vocês o parecer do Conselho Nacional, né, e da PGE, mas ficou para o ordinário, e a convocação da ordinária ainda não foi emitida para vocês. Na verdade, era para ter sido passado agora, né? Então, houve esse equívoco realmente, tá? Mas a mesa diretora colocou, né, despachou isso para ser passado para vocês, só que ficou no bojo da ordinária. Só chega em cima da hora para a gente. Nós 5 dias antes, conforme o regimento. Não, isso aí não chega 5 dias antes. 5 dias antes. Está no e-mail, só no e-mail. Vamos lá. Então eu entendo que a gente pode avançar na eleição para presidente, posterior para segundo secretário. Estaremos levando uma consulta sobre a questão da vaga de vice. Tá? E aí a gente, numa extraordinária, na próxima ordinária, já traz essa informação para poder decidir na plenária. Pode incluir na ordinária já esse caso. Isso. Caso do vice-presidente. Concordo. A gente não pode fazer uma eleição logo, o presidente tem uma Ó, gente, quem for se manifestar, vem no microfone. Né? Fica melhor para todo mundo se tomar parte. Tá? É o presidente, segundo, segue. Algum conselheiro deseja se manifestar aqui na plenária? Ok. Não, assim, por favor. Então, para cargo de presidente, além do conselheiro Gilson, alguém a mais gostaria de se candidatar? Vamos votar. Ok. Então, iniciando aqui a votação. Quem vota a favor do conselheiro Gilson? Por unanimidade. Abstenções? Abstenções? Não, abstenção. Ok, né? Então, oi? Tem que falar o contrário, senão daqui a pouco tem confusão.
Alguém tem voto contra? Não tem voto contrário. Todo mundo votar. Ok, então, conselheiro Gilson, assume a presidência. Parabéns. Conselheiro, gostaria de... Agora, em relação à eleição de segundo secretário. Eu me candidato a segundo. Ok. Ela foi eu. São quantos? Pode ficar de pé, por favor, quem se candidatou? Dar espaço para quem se candidatar quiser se manifestar. 3 minutos aí para poder se manifestar na plenária. Faz o convencimento. Vamos esquecer a nova de 497. Compra de voto. Porque às vezes a lei que vai para o Chico não vai São Francisco, né? Na primeira votação, ninguém pediu para o Gilson dizer fazer o discurso aqui, convencer ninguém, né? Porque está todo mundo já convencido, né? Já estava todo mundo convencido, né? Mas não, eu já estou aqui neste conselho por segundo mandato, como Conselheiro Estadual de Saúde, pelo segmento dos usuários, do Sistema Único de Saúde, pelas entidades, faço parte de um serviço, que é um serviço que trabalha a questão socioambiental, tem um trabalho junto aos movimentos sociais, e também já estive, né, na posição de mesa-diretora enquanto vice-presidente, à época o secretário Anuar e depois a secretária Nayara, e estivemos aí construindo esse conselho, e durante o nosso mandato, enquanto mesa-diretor, nós tínhamos aí a mudança, né, na nossa lei do Conselho Estadual de Saúde, que foi muito importante, para que a gente possa avançar no conselho cada vez mais autônomo, cada vez mais, de fato, cumprindo o seu papel de controle social. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Elcio Lima, eu sou conhecido como Elcio Cretino, eu sou da Central Única das Comunidades do Estado do Amazonas, da CURB, e estou aqui também em segundo mandato, já terminando o mandato, né? E gostaria de fazer parte da mesa diretora e contar com o voto dos companheiros para cumprir esse mandato e trabalhar junto para fazer a renovação do Conselho. Para mim, que eu deixe daqui o Conselho, que eu saia do Conselho, mas para me deixar uma semente plantada. Gostaria de ter o apoio de cada um de vocês de volta, para ser segundo secretário da mesa diretora. Mais alguém se manifestar? Não, né? Podemos começar a votação? Primeiro candidato, Josiel. Quem vota a favor do candidato conselheiro Josiel? Oi. Quem vota a favor do candidato Elson Lima? Todo mundo vota lá? Refaz a votação? Então, novamente. Tem 8 Josiel, 7. Tem que refazer a votação. Não vai fazer. Mas não é regimental isso. A gente vai fazer, não é mais que regimental. Mas também não é para ter voto a mais, né? Então, Você tem 14, ou dá 7, 7 ou 14. E se usar a regra de que quem preside não vota, que é regimental, então é menos um. Só é que tem que votar. Se usar essa regra. Não votou? Não votou? Votei nele. fazer voto também. Todo mundo vota.
Então, nesse caso. Você vota para presidente, você vota pelo segundo secretário. Não pode ser dois presidentes. Não tem que refazer, não se quer refazer, não quer refazer. Eu falo porque tem 17, tem 15 votos, a gente não sabe quem votou duas vezes. Não pode dar 15, tem que dar 14. Entendeu? Então tem que refazer. Então tá, vamos refazer. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem votar não pode votar no outro também? Pode, não. Não pode desse jeito. Então tá. Vamos refazer. Quem vota no conselheiro Josiel? Quem vota no conselheiro Elson? Ok. 814, cara dele. Quem se abstém? Tá certo. Ok. Conselheiro Josiel, parabéns. Votado como secretário. 8-6. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Fiquei bastante preocupada com essa extraordinária hoje. Eu sei que todo mundo tem suas agendas, né, de trabalho, de instituições, enfim. A gente, enquanto mesa diretora, né, nós nos preocupamos muito de a gente fazer uma extraordinária hoje e manter a ordinária na terça-feira, mesmo ficando muito corrido, mas a gente tentou fazer isso para não trazer prejuízos aos processos que estão tramitando. Já vou passar a palavra. Aos processos que estão tramitando, inclusive a mesa diretora reuniu, já despachou tudo que tem na ordinária, também para a gente poder não ter problema com relação às nossas datas de reunião e não trazer algum prejuízo por conta de processos, como eu estou falando. A gente também, colocar aqui para vocês, a gente tem, na medida do possível, né, já reunido, né, com essa nova gestão, né, inclusive ontem nós tivemos reunião da mesa diretora com o FES. Então, assim, a gente está acreditando muito e seja, nesse momento, a gente consiga com que o Conselho avance, né, que é o nosso objetivo, funcione as nossas condições, né, Joana, as nossas fiscalizações, as nossas condições tanto para capacitação como para fiscalização, visita, seja lá como que a gente utilize, enfim, todo o nosso planejamento, né, afinal de contas, a gente ainda tem um tempo aí de mandato, os conselheiros que estão, e que alguns vão poder ainda concorrer, outros não, né, como eu, que se encerra esse mandato. E aí eu queria também dar a oportunidade de dar os parabéns aos eleitos, né, para a mesa diretora, parabéns ao conselheiro Gilson, que irá atuar agora na presidência, parabéns ao conselheiro Josiel, que irá atuar como segundo secretário na mesa diretora. Mais uma vez, mesmo eu tendo colocado como moção de agradecimento e vai entrar na ordinária, mas eu queria colocar aqui, já que é uma eleição, mais uma vez citar o nome da nossa presidente, Ana Cláudia. Foi um impacto grande essa saída dela, porque ela era muito querida, né? Assim, realmente confia muito. Foi uma surpresa, na verdade. Não sei, a conselheira Karine perguntou, o que aconteceu? Eu não sei também, né? E assim, me pegou muito de surpresa. Primeiro porque eu tive que assumir uma questão que eu nem estava preparada para isso, né? Afinal de contas, né? Mas assim, serviu para a gente ficar mais forte, né? Serviu para a gente ver também aí a Aline e todo o pessoal da Secretaria Executiva, a equipe, foram guerreiros juntos, assim, de dias que a gente ficava assim, até 11 horas da noite, eu e a Aline, para tentar resolver. E isso, não quero jamais deixar de sempre lembrar, né, que foi a primeira presidente, né, eleita para o nosso conselho com muito orgulho, nós batalhamos para elegê-la, né, com toda a representatividade, não só a representatividade, como
como ela respondeu à altura do cargo, né? Mas a gente vai ter um momento oportuno também na ordinária, mas eu solicitei, inclusive, que chegasse até ela, espero que hoje também chegue até ela, o quanto ela nos trouxe orgulho no período que ela ficou, né? Nos representou, não só como simbolismo de mulher, não, né? Mas como profissional mesmo, que atuou, que enfrentou muita coisa, situações assim que, inclusive no momento oportuno também, vocês vão ter conhecimento, né, de documentos que nós estamos fazendo, de situações que aconteceram e que a gente vai deixar registrado, ninguém pode deixar passar, e que no momento oportuno a gente vai apresentar para vocês também em plenária, tá? Mas parabéns para todos, parabéns para a gente que está aqui. Então é o conselho que ganha com essa nova composição e somos todos nós, somando para os melhores. Eu gostaria do posicionamento do novo presidente, por gentileza. Eu estou falando que eu está todo. Não, pediu aqui, por gentileza. O segundo secretário, por gentileza. Na tribuna ou aqui mesmo? Aqui mesmo. Gente, aqui na frente, Deixe registrar. queria agradecer neste momento de obscuridade política. Gente, eu queria agradecer pelo lugar dele, gente, sabe? Porque ele é o nosso condutor, né? Ele nos fortalece, nos dá a vida. Estamos aqui porque ele permite. Né? Não tem ninguém forte aqui que não dependa de Deus. Então, assim, agradecer a ele, exaltar sempre o nome dele. Eu faço isso constantemente, na minha vida pessoal, profissional, e às vezes a gente até mal interpretado, né? Até deixei de postar algumas coisas, doutora, porque tem pessoas do outro lado, quando recebem algumas mensagens, tratam a gente muito mal, achando que nós queremos convencer ele que ele deve ser um seguidor de Cristo Jesus. Na realidade, nós trabalhamos com esse objetivo, mas não impondo nada. Dito isso, eu queria agradecer a vocês, a todos, a mesa, a todos que estão aqui, que confiaram esse mandato para a gente conduzir a mesa aí. Tenho uma certeza absoluta, todos os momentos em que eu fui presidente do Conselho Municipal, eu fui 3 vezes, nós construímos uma base do que o Conselho Municipal tem hoje, secretário. O Conselho Municipal hoje tem orçamento, o Conselho tem uma estrutura muito boa, desde 2007, na gestão de um prefeito que não era o meu candidato, de uma gestão que não era a gestão que eu acreditava, mas o diálogo prevaleceu. E nós fizemos uma proposta onde o Conselho Municipal conseguiu apresentar à Câmara Municipal naquele momento, ao presidente da Comissão de Saúde, que era o vereador Paulo Nasser, e nós mostramos que havia uma necessidade do Conselho ter condições de trabalhar, ter orçamento, né? E mostramos para eles que o Conselho não é oposição às gestões. O Conselho não é inimigo de gestão, ele é parceiro. Um gestor que tem um conselho atuante, que tem um conselho que é parceiro dele, porque na realidade no nosso regimento, o arcabouço jurídico do nosso controle social, não diz que nós somos parceiros de gestor nenhum. Nós usamos esse termo porque é uma questão assim, cultural. Diz que nós somos fiscalizadores. Então assim, mas o gestor que pega isso para si e que tem um conselho ali do lado dele, eu vou dizer com toda a certeza, não tenho medo de errar. Mesmo porque vocês têm um gestor hoje aqui, que eu fui presidente na época que ele era secretário de saúde, o doutor Melo. Era o presidente, era o secretário de saúde, que eu fui presidente 2 vezes na gestão dele. Então ele sabe dessa história, que nós, parceria, o trabalho junto com a gestão, nós caminhamos muito bem. Então no nosso mandato, eu rogo a Deus que ele nos conduza dessa forma. Diálogo, conversar, mostrar a necessidade do conselho, né? Buscar um entendimento, buscar essa parceria, buscar essa ajuda que o conselho precisa da gestão. Eu tenho certeza que nós vamos caminhar, que as comissões vão poder fiscalizar o que tem que fazer, sem perseguir ninguém. Eu sou contra isso, né? As comissões precisam fazer seus trabalhos, precisa ter uma estrutura, precisa ter um cargo, né? Vamos solicitar apoio com relação a isso, para que eles façam os seus trabalhos, para que nós tenhamos condições de reunir, às vezes, até depois de meio-dia, e ter uma estrutura para o conselheiro ficar aqui, almoçar aqui mesmo, não ter que gastar o pouco dinheiro que ele ganha
também, porque afinal de contas nós somos já relevância pública, né? Então, assim, nós vamos buscar esse entendimento para que nós possamos fazer um bom trabalho e deixar esse legado desse colegiado aqui, no sentido de que o Conselho tem uma estrutura mínima para trabalhar, né? E dar condições para que esse colegiado possa fazer os seus trabalhos, né? Esse ano nós tivemos várias indicações para eventos nacionais. Nós não podemos mandar ninguém por conta do orçamento que ninguém tem. Esse ano nós tivemos outros eventos, nós não podemos mandar, até indicamos, mas não vai por conta da falta de orçamento. Então nós precisamos corrigir essa falha, precisamos mexer um pouco no regimento para que na próxima eleição fique melhor, e aí nós vamos com certeza ter um colegiado autônomo, um colegiado forte e que vai estar caminhando com a gestão para fazer o melhor nessa saúde estadual, que é o nosso objetivo. Nós estamos aqui não para representar a nossa entidade. A entidade é só uma peça que nos traz até aqui, mas nós estamos aqui para representar a população, né? Nós queremos a melhor saúde do Brasil, nós queremos o povo sendo atendido na ponta. Então é para isso que o Conselho tem que trabalhar, sem perseguições, sem revanchismo, sem brigas desnecessárias, né? O diálogo tem que ter, os pensamentos que todos têm aqui. O Everton pensa de uma forma, a Ana Paula de outra, o secretário de outra, então, mas sempre chegando a um entendimento, né? Precisamos avançar e, mais uma vez, colocar esse conselho como um dos melhores do nosso país. É essa a minha luta sempre. Não atrapalhar ninguém, muito pelo contrário. Dialogar, conversar e fazer o nosso trabalho e exercer as nossas funções e o nosso papel para que ele seja reconhecido em todo o estado do Amazonas. E se Deus quiser depender isso de mim, isso vai acontecer, tá bom, gente? Agradeço a todos vocês, muito obrigado mesmo. Vocês terão um parceiro, tá? Isso. Pouca, 50%. Não, 50%, só 50% só. Queria dizer para vocês que até conversei com a menina ainda agora, a nossa parceira Joana, e nós fizemos isso no Conselho Municipal muitas vezes. A cada vez que tinha um aniversariante, ninguém mexia no orçamento do Conselho, claro, que não pode ter isso. Mas a gente reunia todos os conselheiros num ambiente onde cada um cooperava com uma situação, enquanto nós fazíamos um bate-papo legal, descontraído no final de semana. Então eu propus até a Joana, que é o aniversário dela da manhã, que nós possamos já pensar para os aniversariantes no mês de julho, agora no começo de agosto, fazer dar uma caixa de refrigerante, um pacote de água, dar uma calabresa, uma costela e fazer um bate-papo. Tem tanto ambientezinho aqui próximo, aqui mesmo dentro da cidade, aqui, que nós podemos conversar, almoçar, bater um papo, descontrair, tomar um banho ali numa água corrente, numa piscina, enfim, né? Então eu já sugeri isso, quero deixar para vocês que vocês possam pensar e a gente poder unir também dessa forma, né? Nos debates vai ter sempre uma discordância, mas a gente vai caminhar. Se Deus quiser, vamos propor na nossa proposta o dia trazer para você. Obrigado, Lito. Obrigado. Josiel, conselheiro. Somente agradecer, né, pelo voto de confiança de todos os meus pares aqui no Conselho Estadual de Saúde, mas lembrar, nós estávamos aqui na reunião ordinária de junho de 2026, né, mas o Conselho em junho de 2026 completou 33 anos, né, então são 3 décadas que o Conselho Estadual de Saúde celebra nessa trajetória que começou lá na Lei 2211 de 93. Mais do que uma data no calendário, celebra mais de 3 décadas de dedicação à consolidação do Sistema Único de Saúde em nosso Estado, garantindo que a voz da população, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos gestores e gestoras ecoe de forma paritária e justa. Então, eu acho que esse é o compromisso da mesa diretora, esse é o compromisso de cada um e de cada uma de nós. De fato, a gente tenha aqui construção de políticas públicas cada vez mais próximas da população, ouvindo as comunidades, ouvindo os setores da sociedade, para que a gente possa, de fato, construir uma saúde cada vez que é direito de todos, dever do Estado, o controle social e a garantia que o direito seja cumprido com transparência e participação. Então, assim, foi uma pena que a gente não tenha celebrado, né? Mas que até a ordinária do mês passado era para termos colocado como pauta essa questão dos 33 anos, porque realmente
é uma luta do Conselho, né? A nossa lei foi mudada em 2023, mas é necessário aprimorá-la, trazendo cada vez mais elementos que fortaleçam principalmente a autonomia, né? Principalmente a questão orçamentária, para que a gente possa de fato construir um Conselho Estadual de Saúde cada vez mais forte. Então agradeço e conte conosco para essa caminhada do Conselho Estadual de Saúde. Então, para finalizar, gostaria de... Alguém mais gostaria de se manifestar? Não, né? Então, para finalizar, gostaria de parabenizar novamente o conselheiro Gilson, o cargo de presidente, o conselheiro Josiel, pelo ser secretário, desejar que faça uma boa gestão, né? Eu dizer que a gestão em si, assim como os demais membros que compõem outros grupos, está aqui para poder apoiá-los, trazer principalmente transparência, que eu acho que é uma forma da gente conseguir dialogar de forma aberta, né? E com tudo isso a gente poder gerar melhorias, né? Não só para que o conselho se fortaleça, mas também para que o fortalecimento ele consiga ser enxergado lá na ponta, na benfeitoria para o público em geral. Ok? Então, agradecer a presença de todos aqui e dar-se encerrada a nossa semana.